Eu não sei se todos vocês assistiram a gravação do nosso último encontro, mas nós tratamos no nosso último encontro, nós tratamos dos pressupostos da educação católica clássica. Então, nós vimos, primeiro, uma parte de antropologia, os pressupostos antropológicos da educação católica clássica, o homem, como, em primeiro lugar, como um ser perfectível, o homem como um ser ferido e o homem como um ser redimido, foi disso que nós tratamos, e depois uma pedagogia, os princípios básicos da pedagogia da educação católica clássica, e aí nós tratamos da educação da inteligência, abordando dois aspectos, experiência e criatividade, da educação da vontade, abordando dois aspectos, disciplina e esforço, e da educação da sensibilidade, abordando também dois aspectos, arte e beleza. Hoje, então, do que nós vamos tratar? De uma espécie de resumo daquilo que a educação católica clássica é. O que é educar alguém do ponto de vista da educação católica clássica? Resumindo, muito simplesmente, mas eu gosto de resumos porque é uma coisa que a gente pode fixar na cabeça e depois isso ajuda a gente guardar o que tem relação com isso. A educação católica clássica é uma educação para a sabedoria e a virtude. O para é muito importante. Vocês sabem que, segundo a filosofia clássica, a filosofia aristotélico-tomista, tudo tem 4 causas. Causa no sentido de, não no sentido que a gente usa todo dia, porque a gente, normalmente, quando a gente fala em causa na linguagem cotidiana, a gente está falando daquilo que tecnicamente é causa eficiente. Mas para que uma coisa seja, não basta a causa eficiente. Esse copo, por exemplo, tem 4 causas. Se fala em causa formal, que é a ideia de copo. Qual é o conceito que tem num copo? Qual é o conceito que tem num copo? Recipiente para líquidos adequado para uso individual. Não é isso? Recipiente para líquido adequado que comporta a quantidade para uma pessoa. Uma dose, não é? Isso que tem isso que é mais ou menos um copo, não é? Porque se a gente quiser ser mais preciso, desprovido de alça. Porque se tiver alça, a gente vai chamar de xícara ou de caneca, dependendo do tamanho. Então, isso é a causa formal. Para ele ser, não basta a ideia, basta? Não. Tem também aquilo que a gente chama de causa material. Do que é feito? A causa material deste copo é vidro. Ele é feito de vidro. Tem que ter também uma causa eficiente. Alguém fez. Tudo que está feito foi feito por alguém. Do nada, nada provém. Tudo que está feito foi feito por alguém. E tem uma outra causa que é considerada a causa mais importante, que é o quê? A causa final. Para que serve? As coisas normalmente só vêm a ser por causa da finalidade delas. E por que a causa final é considerada a mais importante? Porque é ela que determina as outras. Eu preciso de alguma coisa que caiba a quantidade de água que eu vou beber de uma vez. Isso determina o design. O conceito não pode ser um negócio furado. Determina a matéria. Não pode ser de papelão. Não pode ser de, sei lá, não pode ser de biscuit. Biscuit é aquela coisa que a gente come, aquele docinho. Determina até uma certa medida
Quem vai fazer? Qual é a causa eficiente? Que tipo de máquina eu uso para fazer isso aqui? Sei lá, acho que é feito em máquina, né? Eu não sei, não entendo disso. Ou que tipo de artesão eu preciso? A causa final é sempre a mais importante, ela determina as outras. Ficou claro isso? Ficou? Por isso, quando a gente fala em educação para a sabedoria e virtude, o para, quando a gente responde um para, a gente normalmente está dentro da causa final. Para quê? Para tal coisa. Então, quando a gente vai estudar a educação sob esse aspecto, a gente está estudando a causa final da educação. O que é que eu quero produzir? E se vocês, talvez vocês não tenham pensado sobre isso, mas correm. E nós mesmos temos, às vezes, com maior ou menor clareza. E às vezes a gente fala com as crianças assim. Eu mesmo, às vezes, reparo, eu estou falando com esse aluno sobre esse aspecto. Porque, às vezes, também a gente fala sobre o aspecto que a pessoa pode entender. Há muita gente que pensa que educação é para quê? Para a pessoa ter um diploma. Para que é o diploma? Para conseguir um bom emprego. Para quê? Para ganhar bastante dinheiro, porque isso é a única coisa que interessa na vida. Na nossa sociedade, essa concepção é enormemente espalhada. E eu já muitas vezes dei conselhos a pessoas. Uma vez nós tínhamos um aluno que entrou em 2 faculdades. Ele entrou na medicina, na Unicamp, e no direito da USP. E ele veio me perguntar, veio na minha sala para isso, o que a senhora acha que eu escolho. Era um dos nossos alunos bolsistas, um menino que morava numa favela, que ele contava que, às vezes, para chegar no ponto de ônibus, que ele ia pegar o ônibus para vir para o colégio, acordava às 4 para chegar aqui às 7, às vezes ele passava por mais de um cadáver para chegar no ponto de ônibus. Eu falei, olha, querido, eu acho que no seu caso é melhor você fazer direito. Porque medicina vai demorar muito tempo. É uma faculdade de tempo integral. A sua família não tem a menor condição de comprar os livros que você vai precisar. Então, me parece que para você é melhor fazer direito. Eu fui extremamente... Eu estava pensando na educação nesse momento, para ele poder trabalhar o mais rápido possível. Eu acho que foi um bom conselho. De fato, ele ainda estava na USP, quando ele prestou um concurso público, enfim. E me parece que foi o melhor. Porque a educação pode também ter esse objetivo. Nós também estudamos porque nós precisamos de um meio de vida. Todo mundo precisa de um meio de vida. Então, muitas vezes, nós temos hoje em dia, hoje lá em casa, lá no convento, uma aspirante que é advogada. Advogadas não servem no nosso convento, nós não temos o que fazer como advogada. Então, eu falei, bom, então agora precisa escolher uma carreira que tenha a ver com pedagogia, para trabalhar em colégio, né? O que você gostaria de fazer? Física. Física? Mas você não é advogada? Você gosta de ser física? Ela falou, não, eu fui ser advogada só porque eu precisava ajudar a família. Eu fui ser advogada porque eu precisava de uma coisa que pudesse prestar um concurso. De fato, quando ela veio para São Paulo, ela estava trabalhando no Ministério Público, lá na terra dela, e foi prático, foi bom para ela ser advogada desse ponto de vista, embora ela preferisse a física. Não é? Então, a educação serve para isso, para que a gente tenha um emprego, uma manutenção e manter a vida, serve também. Pode servir, dependendo do caso, como era o caso daquele nosso aluno, eu até pensei que era bastante prioritário para ele olhar para esse aspecto. Com o que é que eu vou trabalhar antes? Com o que é que eu vou ajudar mais minha família? Também tem gente que pensa que a educação é para manter boas relações humanas. Educação para a cidadania. Não é? Não se fala muito da educação para a cidadania? É ruim uma educação para a cidadania? Não. Dom Bosco mesmo dizia, nós queremos fazer dos nossos alunos bons cristãos e bons cidadãos. É bom uma pessoa que é útil para a sociedade em que ela vive. Isso é uma coisa boa.
É errada uma educação para a cidadania? Não. Uma educação para o trabalho é errada? Não. Uma educação para a cidadania é errada? Não. O que elas são? Insuficientes. É pouco uma educação para o trabalho ou uma educação para a cidadania. Uma educação verdadeira tem que ser, de fato, uma educação para a sabedoria e a virtude. Por quê? Porque algo é bom para um ser quando contribui para a sua perfeição, para o seu aperfeiçoamento. E por isso, a educação para o trabalho, a educação para a cidadania, são boas, restritas, mas boas. Por quê? Porque elas contribuem para certos aspectos do aperfeiçoamento da pessoa humana. Mas a pessoa humana é muito mais do que uma maquininha de trabalho ou um bichinho que vive em sociedade. Nós temos uma coisa que é o que nos faz ser gente, pessoas, seres humanos, que é uma alma espiritual dotada de intelecto. Eu acho que nós vimos isso na nossa última conversa, mas eu repito, porque assim vocês vão guardando. O nosso espírito, naturalmente, tem 3 capacidades. Tem 3 coisas que a minha alma é capaz de fazer. Compreender, porque minha alma tem inteligência. E compreender. O cachorro percebe o mundo? Percebe. Mas ele não compreende, ele não é capaz de fazer essa operação, que é uma operação que só o homem é capaz de fazer, que é abstrair. O cachorro não entende a mesa. Ele conhece mesas determinadas, conhece determinadas cadeiras, mas ele não sabe que mesa é um plano horizontal sustentado que tem a finalidade de apoiar objetos. Ele não é capaz de abstrair da matéria a ideia de mesa, que é aquilo que nos faz reconhecer todas as mesas do mundo, de qualquer material que elas sejam, de qualquer cor, de qualquer formato, que é propriamente aquilo de que eu falava antes, a forma ou conceito. O animal não forma conceitos. A pomba não sabe, ou o passarinho, né? A pomba não pôs em fio, mas o passarinho não sabe que aquilo é um fio elétrico que conduz eletricidade. Aquilo é alguma coisa que adapta no pezinho dela. É tudo que ela sabe. É o que a gente chama de conhecimento sensível, que nós também temos, mas nós temos o conhecimento intelectual, capaz de abstração. Então, essa é a primeira capacidade da alma, inteligência. E a segunda é a vontade. A minha alma é capaz de querer. Porque nós temos corpos, é isso que nos faz imagem de Deus. Deus é a inteligência infinita e a vontade infinita. Então, porque nós temos inteligência e vontade, nós somos imagem de Deus. Imagens naturais de Deus. Isso é a nossa natureza. Porque nós temos corpo, nós temos uma terceira capacidade, que é a capacidade da sensibilidade. A sensibilidade é, por assim dizer, usando uma metáfora um pouco material, aquilo que liga minha alma com o meu corpo. Quando eu estou triste, se meu pai morreu, sai água do meu olho. Tem uma coisa material acontecendo. Sem contar aquela angústia. Até quando a gente vai explicar uma para a criança, muitas vezes a gente faz isso. Fala, então, sei lá, quando a sua vovó morreu, doeu. O que doía? Doía o pé? Não. Doía a mão? Não. Doía a cabeça? Não. O que doía? Eu não sei. Isso que doía é a alma. Então, a nossa alma tem inteligência, vontade e sensibilidade. E sempre, isso eu acho que nós vimos, sim, na nossa última conversa, eu sempre gosto
de dar esse exemplo, porque me parece simples, num composto, sempre a parte principal é a que exerce a função principal. Não é? Então, eu sempre dou o mesmo exemplo, que me parece operacional, vocês já devem ter ouvido. Pensem numa faca. Uma faca é composta. Composta de quê? De cabo e lâmina. Qual é a boa faca? Aquela em que a lâmina funciona bem. Qual é o bom cabo? O que ajuda a lâmina a funcionar bem. Um cabo que fosse lindo, maravilhoso, todo cravejado de diamantes, mas que justamente por causa disso, na hora que eu fosse pegar, eu não pudesse apertar direito, e aí eu não pudesse ter firmeza no corte, esse cabo era bom? Não, porque no composto, tudo está a serviço da parte mais importante. Não é verdade? Como é que eu sei qual é a parte mais importante da faca? Qual é a finalidade da faca? Causa final. Para que serve uma faca? Para cortar. Se a causa final é cortar, então, tudo aquilo que for colaborar com isso, o que é que corta? É o cabo ou é a lâmina? A lâmina. Portanto, a lâmina é a parte mais importante. Em nós, tudo está a serviço do espírito. O espírito é a parte mais importante. Então, por isso que eu digo que uma educação para a cidadania ou uma educação para o trabalho são insuficientes. Elas vão estar, digamos, subutilizando isso que em nós é a parte mais importante. A nossa capacidade de conhecer e de querer. Tá certo? E por isso que a gente fala, então, uma educação para a sabedoria, para o conhecimento. Não para o conhecimento de uma área muito limitada, que vai me dar o que comer. Então, por isso que a gente vai falar em sabedoria e em virtude. Tendo como, digamos, como foco, principalmente esse desenvolvimento pleno dessas duas capacidades, que são, digamos, as mais elevadas que nós temos. A sensibilidade também é importante. Hoje em dia se fala muito de educar o imaginário das crianças. Essas teorias que falam em educar o imaginário, elas vêm da filosofia alemã, via romantismo. A filosofia alemã vem da gnose pietista. Tudo isso não é o dia de eu provar para vocês tudo o que eu estou dizendo, mas é assim. E, segundo essas filosofias, é a imaginação que tem contato direto com aquilo que, no fundo, no homem é uma partícula da divindade. Não é a inteligência que tem contato direto com isso. O que tem contato direto com isso é a imaginação. Então, é por isso que hoje tem todo esse monte de teorias, na direita, sobretudo, um monte de teorias sobre a educação do imaginário. A tradição católica sempre considerou a imaginação como algo com que é preciso tomar um certo cuidado. Porque das nossas capacidades, a sensibilidade é, digamos assim, a mais afetada pelo pecado original. Então, a sensibilidade precisa ser muito... E a imaginação é uma parte da sensibilidade. É algo que tem relação direta com o corpo, a imaginação. Não é? Como a nossa memória também tem relação direta com o corpo. Santa Teresa de Jesus dizia: a imaginação é a louca da casa. Então, a educação católica clássica sempre tomou muito cuidado com o que pôr na imaginação das crianças. Eu vi uma vez, foi até um padre que me mandou, um padre de quem eu gosto, tadinho, mas muito ligado a essa direita,
que engana tanta gente. A direita é mais perigosa para os católicos do que a esquerda, porque é mais sutil e mais enganadora. Esse padre me mandou uma frase que estava lá escrito, que era do Tolkien, dizendo que certas verdades só podem ser bem expressas através do mito. É mentira. Quem sabe como é que se expressam bem as verdades é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, para expressar as verdades mais altas, ele não usou mito, ele usou as coisas da realidade. Ele não inventou nem bruxas, nem feiticeiros, nem dragões, ele não inventou nada disso. O reino do céu é semelhante a um tesouro encontrado num campo. O reino do céu é semelhante a um homem que tem 100 ovelhas e uma se perde. O reino do céu é semelhante à mulher que perdeu a dracma. Tudo coisas da realidade. Metáforas tiradas do real. É o real que é bom. É o universo que Deus fez, que é a imagem dele. Não é nenhum, sei lá, eu não vou nem falar nome de nada, porque primeiro que eu sei mal, eu já estudei um pouco, mas como são coisas que me repugnam enormemente, eu não guardo muito. E segundo, que para certas coisas eu não quero dar nem o prestígio de citá-las. Como diz o Salmo, a minha boca não falou no nome deles. Então, mas vocês... O que a igreja sempre fez, um santo como Dom Bosco, que não só foi santo, como formou santos, o que a igreja sempre fez foi educar as crianças com o real. As metáforas são muito boas, histórias são muito boas, parábolas são muito boas. Quando uma história é uma parábola, ótimo. Não precisa inventar mundos que não existem. Não precisa. Não precisa e não deve. E muito menos portas que passam para mundos que não existem. Eu tenho um livro que eu comprei em Lisboa chamado A Doutrina Gnóstica na Literatura Portuguesa. E tem uma epígrafe que eu gosto muito de um gnóstico, que diz: há o reino de cima e há o reino de baixo. Isso é a doutrina da Table de Merode, que é uma coisa importantíssima na gnose, mas não podemos entrar nisso agora, na Table de Merode. Mas ele diz: há o mundo de cima e há o mundo de baixo. O que o iniciado estuda é a porta. O importante é a porta. Então, filhinhos, desconfiem das portas. Não há um mundo pelo qual se entra numa porta. E não é bom dizer para as crianças que há. Não há. A única porta é nosso Senhor Jesus Cristo. A única porta. Nem no alto no céu, nem embaixo da terra, nenhum outro nome nos foi dado pelo qual possamos ser salvos. Então, precisa tomar muito cuidado. Como São Paulo falava, naqueles que se dizem judeus e não são. Precisa tomar muito cuidado com aqueles que se dizem católicos e não são. Que tem uma outra doutrina. Bom, vamos agora para tratar da sabedoria. Então, a sabedoria é uma palavra interessante. Sapiência. Sapiência. Por que é interessante? Porque, ao mesmo tempo, é uma coisa que se refere ao intelecto, mas também tem a ver, é a mesma raiz da palavra sabor. Porque a sabedoria é um conhecimento saboroso. Se uma pessoa tem sabedoria, não apenas ela sabe, mas ela, digamos assim, ela gosta, ela aprecia, é agradável aquilo que ela sabe. Então, vamos tratar, em primeiro lugar, de uma coisa que é importantíssima numa escola. Da sabedoria natural. O conhecimento natural é uma coisa muito importante. A gente não deve pensar que se ensina química, física, geografia, história, matemática para os alunos
porque existe o vestibular da USP. E que se não existisse o vestibular da USP, não precisava muito saber essas coisas. Tenham sempre essa ideia. A gente nunca deve perguntar a respeito do conhecimento. A Denise, deixa eu lá porque a Denise é braba. A gente nunca deve perguntar a respeito do conhecimento o que eu vou fazer com isto. Mas o que isto vai fazer comigo? A primeira coisa que nos molda são as coisas que nós sabemos. O conhecimento que eu tenho do mundo, ele é importante não porque eu vou passar numa prova, porque quanto mais eu compreendo o mundo, mais eu compreendo quem eu sou e mais eu compreendo a Deus. São Boaventura diz que o universo é um livro. Deus criou o mundo pela sua palavra. E assim, cada ser do universo é uma palavra de Deus. E o conjunto forma um livro. São Bernardo dizia, eu aprendi mais nas folhas das árvores que nas folhas dos livros. Então, saber química, física, biologia, matemática, história. História é uma ciência fantástica. Acho que eu já comentei isso com vocês. Os medievais representavam o homem sábio pelo tetraedro regular. Aquela figura que tem 4 faces triangulares, sabe? Que cai sempre em pé por causa do centro de massa dela. Sobre uma base de uma verdadeira metafísica, tem 3 coisas, tem 3 campos de conhecimento, que é o que todo homem tem sede de saber. E é isso que nós estamos fazendo numa escola, procurando transmitir esses conhecimentos às crianças. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus, conhecimento do próprio homem e conhecimento do mundo. E a história, por isso que eu digo que a história é uma ciência fantástica, porque a história junta os 3. Na história aparece muito clara a ação humana e mesmo o mundo, né, aparece na história. Quantas coisas acontecem na história devido a certas condições geográficas, devido a certos, fenômenos climáticos, devido a certas descobertas, não é? E também a ação de Deus na história. Como é que Deus age segundo a ação dos homens? Se a gente lê, por exemplo, a Sagrada Escritura e vê a história do povo judeu. Então, essa sabedoria natural, ela é o primeiro passo para que nós sejamos mais perfeitamente aquilo que nós somos. Se Deus me fez para o conhecimento, se eu sou imagem de Deus, porque eu sou capaz de compreender, é muito importante que eu tenha um conhecimento adequado. Quanto mais eu conhecer do mundo e das coisas, não é porque eu preciso passar numa prova. É muito interessante saber, física. É muito interessante entender os movimentos dos seres. Os movimentos materiais vão ser imagem de movimentos psicológicos, interiores. Se o reino do céu é semelhante a uma semente que cai na terra, muito interessante saber como é que é o processo da semente, porque certamente Nosso Senhor não falou à toa. Ele, que é o verbo que criou todas as coisas, quando ele fala, vale muito a pena investigar o que é que ele está dizendo. Vocês veem como nas menores coisas pode ter coisas tão interessantes, né? Por exemplo, Nosso Senhor usou o vinho para fazer a Eucaristia.
Durante muitos séculos, acho que por milênios, os homens acharam que o vinho, como diz a Sagrada Escritura, era simplesmente algo que alegra o coração do justo. Só no século XX se descobriu que o vinho limpa as veias. É o famoso paradoxo francês. Como é que os franceses morrem de comer aquele queijo gordurosíssimo e não morrem do coração? Por causa do vinho. O vinho limpa as veias. Isso já se sabe mais ou menos desde a década de 60 ou 70. Mas só nos anos 2000 se descobriu que, além de limpar as veias, o vinho fortalece o músculo cardíaco, que tem substâncias. Então, vocês veem, uma coisa tão simples, né? Parece, Nosso Senhor escolheu o vinho porque, sei lá por quê, porque era uma bebida que tinha no tempo dele. Mas não é, tem razões profundas. Aquilo que Deus faz conosco, limpar o nosso interior, tirar a sujeira que nos mata, que é isso que faz a sujeira nas veias, né? Uma sujeira que nos mata. Fazer forte o próprio âmago de nós mesmos, aquilo que Deus faz conosco, o vinho faz no nosso corpo. E por isso ele escolheu o vinho para ser corpo, sangue, alma e divindade dele. Então vale muito a pena conhecer. Uma vez me contaram, uma pessoa que teve uma vinha nos Estados Unidos. E o dono da vinha ficou explicando todo o processo como a vinha dava fruto, mas era uma pessoa que tinha bastante sabedoria e sabia relacionar com o Nosso Senhor. Me disseram que era uma coisa interessantíssima. Quantas semelhanças havia. Uma outra coisa muito interessante sobre a sabedoria natural, que é Hugo de São Vítor que diz, está no Didascalicon, e eu acho muito bonito isso, é que essa sabedoria natural, ela serve para nos tornar mais semelhantes ao plano inicial de Deus para nós. Deus, quando pôs Adão no paraíso, deu para ele, além da graça santificante, que com a redenção nos vai ser devolvida, mas com a redenção, alguns dons não nos foram devolvidos. Então, Adão tinha ciência infusa e Adão tinha integridade. Tinha lá no paraíso a árvore da vida, que aquele fruto devolvia para o homem tudo o que a vida gastava. Hoje em dia também é através da comida que nos é devolvido o que nós gastamos. Só que a comida não nos devolve inteiramente. Nós vamos envelhecendo, nós vamos desgastando, nós ficamos doentes e nós morremos. Ao contrário do que acontecia com a fruta da árvore da vida. Mas é através do conhecimento natural, nós não temos mais ciência infusa, mas é através do estudo da natureza que nós conhecemos cada vez mais do mundo. Os medievais dividem todas as ciências em ciências teoréticas e ciências práticas. As ciências teoréticas são aquelas que são de puro conhecimento, que não têm uma finalidade para ação no mundo. E as práticas são aquelas que têm uma finalidade para ação no mundo. Então, digamos assim, as ciências teoréticas, elas, por assim dizer, elas nos restituem, não inteiramente, mas em parte, aquela ciência infusa que Adão perdeu. Nós, conforme os séculos passam, sabemos cada vez mais a respeito do universo em que nós vivemos e a respeito dos seres desse universo. E as ciências práticas? Elas nos devolvem os outros dons. A integridade fazia com que Adão e Eva não morressem. Todas as ciências que têm a ver com abrigar-nos, como a arquitetura, com tornar mais fáceis os nossos movimentos, como a navegação, com a restituição da nossa saúde, como a medicina, a enfermagem. Então, ou, por exemplo, com a manutenção da nossa vida, como a agricultura, todas as ciências que são ciências práticas, elas
nos aproximam mais daquilo que era Adão no paraíso original. Nós ficamos mais próximos do projeto original de Deus. Vocês veem como mesmo no conhecimento natural, tem todo um lado religioso muito interessante. Não fica muito mais bonita a vida se a gente olha assim para ela? É assim que a gente deve ensinar as crianças a olharem para as coisas. E aqui nós estamos falando só de sabedoria natural. Só daquilo que é para esta vida. Mas existe uma segunda sabedoria. E como eu disse quando eu estava falando de Adão, o dom principal, o que era? A graça santificante. E existe uma sabedoria sobrenatural. Que Deus, vendo a maldade dos homens, ele escolheu um povo para manter essa sabedoria, o povo judeu, e foi nesse povo que ele enviou o Filho dele à terra, a plenitude da sabedoria de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo encarnado, a sabedoria de Deus encarnada, e através da morte dele, ele quis fundar a igreja para que a paixão de Cristo obteve os méritos que permitiam ao homem voltar à amizade de Deus. Com o pecado original, o homem adquiriu uma dívida que ele não tinha como pagar. Não é? É uma coisa que certamente eu já talvez terei comentado com vocês, e que muitos de vocês sabem, mas sempre a gravidade de uma ofensa depende da dignidade da pessoa ofendida. Se eu tiver um surto psicótico, sair daqui e bater no Thomas, é uma coisa maluca. Mas se eu bater na mãe do Thomas, é pior. O Thomas, ele vai chorar mais pela dor do tapa do que pela ofensa. O Thomas não avalia ainda a dignidade, ofensa. Mas se eu bater na mãe do Thomas, que eu não me lembro como se chama, acho que ela me disse, mas eu não me lembro. Camila. É uma ofensa muito maior. Mas se tivesse aqui o presidente da República, quem quer que seja o presidente da República, Lula ou Bolsonaro, se eu bater no rosto dele, eu vou presa. Porque, por mais que possa ser uma pessoa indigna do cargo que ocupa, naquele momento ela representa o país inteiro. E se eu esbofeteio um presidente da República, eu vou presa. E está certo. Porque a gravidade da ofensa sempre depende da gravidade, da dignidade da pessoa ofendida. Enquanto que o valor da reparação depende de quem paga. É claro, né? O tamanho da minha dívida depende de quanto o banco quis me emprestar. E o valor do meu pagamento, do que eu tiver para pagar. Deus, tendo uma dignidade infinita, o homem com o pecado adquiriu uma dívida infinita, que ele não tinha como pagar. Porque nenhum homem tem dignidade infinita. E se você junta finito com finito, com finito, com finito, com finito, com finito, pode juntar com finito quando você quiser. Finito com finito vai dar sempre finito, não é, professora de matemática? Nunca vai ficar infinito. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. E Deus, na sua justiça e na sua bondade, Deus determinou que a dívida devia ser paga. Na sua justiça e na sua bondade, se fez homem para pagar. Se fez homem para entrar na categoria dos devedores, para poder pagar a dívida. Então, é isso que é essa pessoa que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que é tão justo que a dívida precisa ser paga. E é tão misericordioso que assume, não por um tempo, para toda a eternidade, a nossa pobre, miserável natureza para pagar a dívida
que nós tínhamos feito. Então, é a paixão de Cristo que paga a dívida. É a igreja que aplica o pagamento. Tem pagamento suficiente para todo mundo, precisa ir lá buscar. E é o conhecimento de tudo isso que é a sabedoria sobrenatural. Então, aquilo que os santos vão chamar a ciência da cruz. Porque nós, pelo batismo, somos todos feitos membros dessa cabeça que é Cristo. E devemos entender tudo que nós aprendemos com a nossa sabedoria natural. Tudo que nós vamos desenvolver nesta vida. Todas as nossas obras aqui. Como meios para a aquisição da sabedoria sobrenatural. E, por isso, assim como na sabedoria natural, qual é a primeira função de uma escola? A instrução. A escola precisa, uma escola católica tem obrigação de ser uma escola de muito bom nível. Tudo aquilo que a gente vai ensinar, a gente ensina as línguas. Para que a gente ensina as línguas? Porque o primeiro meio de conhecimento é a linguagem. Uma pessoa que domina a linguagem aprende qualquer coisa. Ensinar bem linguagem para as crianças é ensinar a elas a poder continuar aprendendo a vida toda. Enquanto que uma pessoa que não domina a linguagem, ela vai poder aprender muito pouco. Então, nós ensinamos as linguagens para isso. O latim também, além do desenvolvimento cerebral, é bom desenvolver o cérebro. Porque o nosso corpo é a ferramenta da nossa alma. Então, é ótimo desenvolver o cérebro. Nós damos para os bebês exercícios cotidianos de 15 minutos, motores, porque hoje se sabe que os exercícios motores desenvolvem o cérebro. Que uma criança que não gatinhar vai ter o seu desenvolvimento cerebral prejudicado. Então, nós fazemos isso, nós queremos desenvolver os cérebros. Nós queremos que eles tenham uma boa ferramenta para trabalhar. A obrigação da escola católica é ensinar bem as línguas. É ensinar bem química, física, biologia, matemática, geografia. A gente deve lutar para que as matérias sejam muito bem dadas. Não é só para eles entrarem na USP. Eu acho bom que eles entrem na USP. A gente faz tudo para eles entrarem na USP. Recomenda que eles comecem a prestar vestibular no primeiro médio, dá todo o programa da USP no curso. Eu acho bom que eles entrem na USP. Eu acho bom que os católicos tenham prestígio humano. Eu acho que isso ajuda o apostolado deles. Não é bom que as pessoas pensem, é claro que ele acredita aquele monte de besteira, é um ignorantão. É muito melhor que as pessoas falam, nossa, você fez letras na USP e você é católico? É muito melhor. Mas não é a finalidade principal entrar na USP. A finalidade principal é conhecer as coisas. Mas conhecer as coisas, conhecer o mundo, para preparar bem a saída do mundo, que é o que importa. Como eu costumo brincar com eles, eu quero que vocês vão para as melhores faculdades, eu quero que vocês tenham os melhores empregos, até bonito eu quero que vocês sejam. Mas o que eu quero mesmo é que vocês vão para o céu, porque o resto vai passar. E é isso que a sabedoria vai levar a fazer. Então, na sabedoria natural, qual é a primeira coisa? Instrução. Boa instrução. Qual é a primeira coisa na sabedoria sobrenatural? Instrução. Isso é uma coisa muito esquecida hoje. As pessoas ficam pensando que religião é uma espécie de sentimento. Nosso Senhor, o que ele disse? Ide e organizai, festinhas, bailinhos, cantoriinhas. Não, ele falou, ide e ensinai.
Então, o primeiro passo para a sabedoria sobrenatural também é instrução. Por isso aqui no colégio a gente começa a ensinar a eles, começa a ensinar o básico. A primeira coisa, qual é a coisa mais básica? É que Deus está lá e nos ouve. Então, primeiro a gente vai ensinando, quando eles são pequenininhos, desde o berçário, desde os 2 anos. Ensinar a rezar, ensinar a falar com Deus. Deus está lá e nos escuta. A gente pode pedir, que Ele dá. Não é? E as crianças, elas têm muita fé. Eu tenho um caso engraçado, uma amiga minha tinha tido 3 garotos, 3 ou 4. E aí tinha uma menininha. E aí, não, acho que tinha 3, tinha a menininha, e acho que aí nasceram mais 1 ou mais 2, mais garotos. Eu sei que a menininha estava lá, isolada, coitada. E aí, um dia, a mãe estava cozinhando, e a menina veio lá, pitiquinha, falou, mãe, eu queria tanto minha irmã. Ela falou, é, filha, tá bom. Mãe, mas eu queria uma irmã. Ela falou, tá bom, filha, pede para o papai do céu. E continuou fazendo jantar. Daí a pouco volta a menina, pronto, mãe, já pedi. Já chegou? Ela falou, não, filha, não é assim. Nem sempre o papai do céu pode dar para a gente assim que a gente pede, querida. Você vai pedindo sempre, que quando o papai do céu achar bom, ele vai mandar, tal. Essa minha amiga, na semana seguinte, ela descobriu que estava grávida de 4 meses. Como ela tinha ainda um bebê pequeno, ela não se deu conta que ela estava grávida. Na semana seguinte, acho que o bebê chutou, ela estava grávida de 4 meses. E aí, quando a menina soube, ela falou, é a minha irmã. E aí a mãe falou, não, bem, a gente não sabe, tem que esperar a mamãezinha fazer o exame, porque a gente não sabe. Pode ser que o papai do céu queira mandar, pode ser que ele não queira mandar. Claro, a mãe ficou preocupada de não decepcionar a menina, né? Mas era a irmã dela. A irmã dela veio, foi a única irmã que ela teve, essa vinda por encomenda. Depois nasceu mais um menino. Mas essa irmã veio na encomenda. Então, as crianças são assim. Uma outra criancinha que eu conheci, eu me lembro que idade ela tinha. 6. A família estava indo para uma viagem. Acho que era até uma viagem para pagar uma promessa. E aí, teve uma daquelas inundações de São Paulo. Eles ficaram presos no trânsito e atrasaram. Acho que o voo era às 9, era meia-noite, eles estavam presos no trânsito. E aí, os pais falavam assim, não, vamos até o aeroporto, já que a gente está aqui no meio do caminho, para pelo menos remarcar essa viagem. E a menina falava, não, eu pedi para a mamãe do céu, o avião vai esperar a gente. E aí eles falavam, não, querida, não é desse jeito, já passaram muitas horas, o avião já foi embora. Não, mãe, eu pedi para a mamãe do céu. Chegou lá, o piloto também tinha ficado preso no trânsito. E o avião estava esperando a menininha, porque ela não podia ter a fé dela abalada por causa de uma chuva, né? Mas, então, a primeira coisa que a gente tem que ensinar é isso. Vocês que têm crianças pequenas em casa vão rezando, mas depois precisa começar a ensinar catecismo, ensinar tudo. Ensinar depois Sagrada Escritura, de ensinar depois história da igreja. A escola católica tem que fazer tudo isso. É fundamental. É suficiente? Não. Porque a vida sobrenatural se transmite pelos sacramentos. Então, a escola católica precisa também dar oportunidade de receber os sacramentos. Precisa ensinar a respeito deles, é o que a gente faz no catecismo, e precisa dar oportunidade. É preciso oferecer confissão para as crianças. Uma boa parte delas passa o dia inteiro aqui. Se nós não oferecermos confissão, como é que vai ser? Os pais, às vezes, não têm tempo, não dá, a criança fica aqui com a gente o tempo inteiro. Infelizmente, hoje em dia, é uma coisa comum que pai e mãe trabalhem o dia inteiro. São as circunstâncias da vida. Então, é preciso zelar pela vida sacramental das crianças. Ver que elas possam confessar, ver que elas possam comungar.
quando é possível, sei lá, preparar até crismas. Ajudar nesse campo também os pais. Porque, às vezes, os pais também precisam de ajuda. Nós, graças a Deus, neste momento, estamos ajudando 3 casais de pais de alunos nossos a regularizarem situações matrimoniais. Já fizemos muitos casamentos aqui na capela do colégio. Porque, justamente, hoje em dia as pessoas têm muito pouca instrução. Então, é preciso, a escola tem que transmitir a sabedoria natural. Ninguém é mais a favor do que eu disso. Eu sou super a favor, por causa do conhecimento que é importante ter. E é ótimo que eles aprendam todas as coisas. É bom que eles saibam música. É bom que eles saibam desenhar. Ah, mas hoje em dia tira fotografia com o celular. Mas não é isso. É o que esse olhar capaz de ver o objeto e ser capaz de desenhá-lo faz com você. A educação, primeiro, está cuidando do aperfeiçoamento do indivíduo enquanto ser intelectual e volitivo. Então, é preciso instruir quanto à sabedoria natural, instruir quanto à sabedoria natural e, tanto quanto for possível, dar oportunidade de prática, tanto da sabedoria natural quanto da sabedoria sobrenatural. Essa prática que vai ser em tratar os colegas com respeito, em tratar os professores com respeito, em não mentir, em ter disciplina, fazer a própria obrigação. A prática que vai ser confessar-se, comungar, rezar. E a prática das coisas humanas. É por isso que nós gostamos muito que eles participem de todas as Olimpíadas Nacionais. Para eles irem sempre se medindo, porque medida é uma coisa ótima para proporcionar crescimento. Quando a gente mede, a gente quer melhorar. E, só para vocês saberem, um pequeno paralelo, eu estava bastante contente, porque o ano passado já estava indo quase todas as Olimpíadas que costumava haver antes da pandemia, o ano passado já houve. Quer dizer, de 5 houve 3. O ano passado já houve a Olimpíada Brasileira de Informática, já houve a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica e já houve a Olimpíada Brasileira de Matemática, que é essa que chama Canguru, né, Denise? Mas não houve ainda nem a Paulista de Física, que é a mais difícil, nem a Brasileira de Física. Mas em 21 ainda não voltaram. Essas duas pararam com a pandemia e não voltaram ainda. Mas nessas três Olimpíadas, nós ganhamos mais de 50 medalhas. Eu fiquei muito contente com o resultado. Nós somos um colégio muito pequenininho. Nós temos 300 e poucos alunos. Berçário e educação infantil não estão ganhando Olimpíada ainda. Então, na quantidade de alunos que nós temos no Fundamental, o Fundamental participa de informática e astronomia e astrofísica? Só de matemática e astronomia. Então, eu pensei, puxa, mais de 50 medalhas está muito bom. Mas agora, essa semana saiu a primeira Olimpíada de 22, a de matemática. E nós, só de matemática, ganhamos 43 medalhas. Então, acho que nós vamos passar muito dos 50 esse ano, graças a Deus. Eu acho tudo isso ótimo. Eu sou super a favor disso. Acho que é muito bom, excelente nível naquilo que é humano. Deus nos fez humanos. Mas tudo como preparação para a nossa sobrenatureza, para a nossa vida como filhos de Deus. Que nós possamos, neste mundo, nos aperfeiçoar e ser úteis aos nossos irmãos. Porque é assim que nós podemos dar glória a Deus. São esses os objetivos da vida de Nosso Senhor. Nosso Senhor veio para a glória de Deus e para o bem dos homens. Isso deve ser o objetivo máximo da nossa vida. A glória de Deus e o bem dos nossos irmãos. Bom, quanto à sabedoria, seria isso que eu teria a dizer.
Ficou alguma dúvida? Alguém quer me fazer uma pergunta? Alguma coisa do que eu disse não estava bem clara? Não? Ninguém quer perguntar nada? Então, agora eu vou passar para o nosso segundo ponto, que é a questão da virtude. O que é virtude? Virtude é uma palavra que vem do latim virtus, que significa força. A virtude, ela é ato próprio da vontade. São Tomás define muito brevemente que a virtude tem por objetivo aquilo que é difícil e bom. O que é difícil e bom é objeto da virtude. Porque se vocês lembrarem da nossa última conversa, porque o homem é um ser ferido, o bem nos é difícil. Aquela posição do começo do século XX que dizia abrir escolas é fechar cadeias, era, no mínimo, uma posição ingênua. Depende das escolas. Hoje em dia, nós temos escolas em todo lugar. E as nossas cadeias não tiveram que ser fechadas, pelo contrário. Então, não basta... Infelizmente, a nossa escola no Brasil hoje não dá nem educação intelectual. Mas não basta a educação do intelecto. É preciso orientar a vontade em direção aos bens verdadeiros. E é nesse sentido que a sabedoria sobrenatural vai ter um papel fundamental. Quanto mais nós compreendermos que nós estamos neste mundo para a glória de Deus e o bem dos nossos próximos, mais nós vamos estar orientados para os bens verdadeiros, para os bens que são eternos, para os bens que não vão passar nunca. Também nesse campo, há as virtudes naturais. E é nelas que, primeiro, a gente deve educar as crianças. É por isso que, desde pequenininhas, elas devem ser educadas com disciplina. A coisa que mais fortalece a vontade é a disciplina. Ter disciplina é ser capaz de fazer algo porque aquilo é o que deve ser feito e não porque eu tenho ou não tenho vontade. Isso que a gente chama de vontade, na linguagem cotidiana, tecnicamente, em filosofia, se chama de apetite. É a vontade sensitiva. Não é o ato do meu lado espiritual. Espiritual não no sentido religioso, espiritual no sentido, poderia dizer também do meu lado intelectual, da minha alma enquanto natureza. É alguma coisa que está mais relacionada normalmente com o meu corpo ou com as minhas paixões. Isso que a gente fala, eu não estou com vontade de. Em inglês a gente fala, I don't feel like. E é mais preciso, porque fala de sentir e não de querer. Então, a primeira coisa é educar a vontade das crianças através da disciplina. Aqui no colégio a gente faz isso através de coisas muito simples. A criança, com 3 aninhos, ela já quando chega, ela tem que pendurar a mochilinha dela naquele lugar que ela sabe, que é o ganchinho da mochilinha dela. E ela tem que abrir a mochilinha e pegar a agenda, e pegar a agendinha dela e abrir na página daquele dia, e empilhando em cima da mesa da professora. Ela sabe qual é o lugar que ela tem para sentar. Nós também, a partir de uma certa idade, nós já trabalhamos com carteirinhas individuais, para que cada um tenha aquele espaço pelo qual ele é responsável.
Se ele sujar aquela carteirinha, ele vai ganhar o pano para limpar aquela carteirinha, porque foi ele que sujou, então é ele que limpa. E nós não temos material comunitário, cada um tem os seus lápis e a sua borracha. E a professora vai entregar o lápis novo quando o velho tiver já bem gasto. E para que a criança se sinta responsável. Embora ela seja pequenininha, tem coisas, ela vai aprendendo que na vida nós somos responsáveis. E que as professoras gostam muito de trabalhar com prêmio, eu acho ótimo, excelente. E Dom Bosco diz uma coisa que é uma grande verdade. A criança considera prêmio o que a gente chama de prêmio. O padre Jacinto, antes de ir para o seminário, ele foi nosso professor durante 12 anos. Foi o único homem que eu tive que dava muito certo na educação infantil. Em geral, homens não dão certo na educação infantil. Ele dava muito certo. Ele ensinava música lá. E ele comenta aí exatamente a respeito dessa frase de Dom Bosco. Criança chama de prêmio. O padre Jacinto desenha muito mal, horrivelmente mal. Mas nas salas dele, para ajudar a disciplina, o que ele fazia? Num canto da lousa, ele desenhava uma pedra. E lá em cima ele desenhava uma nuvem. E aí, quando ele dava um exercício para fazer, ou qualquer coisa, ele falava, quem fizer direitinho, vai para a nuvem. Quem não quiser fazer, quem fizer feio, quem fizer qualquer coisa assim, do jeito que não é para fazer, vai para a pedra. Eles ficavam entusiasmadíssimos de ir para a nuvem. Achavam fantástico ir para a nuvem. É puramente nada, né? Mas é bom. É um prêmio poder ir para a nuvem, não é? Quem que não gosta de ir para a nuvem, não é verdade? Então, às vezes também a gente tem que dar castigo. Claro, com crianças muito pequenas, é difícil, né? O castigo vai ser, você agora vai ficar ali sentado 3 minutos. Você gosta quando te batem? Não. Então, o seu colega também não gosta. Como é que você deu tapa nele? Então, você vai ficar aí pensando. Então, você vai ficar sem brincar esse tempo para você pensar que isso não se faz. É necessário fazer esse tipo de coisa. Porque para todos nós, o mal é fácil, o bem é difícil. Nós precisamos, também nós, nos habituar ao bem, à força. E é preciso educar a vontade das crianças no bem. Às vezes com castigo. Claro, aqui no colégio a gente não pode fazer isso, mas vocês em casa, se de vez em quando precisar dar um tapa, não tenham escrúpulos nem remorsos. Porque a criança ela é muito sensível. Se o seu bebê gatinhando vai e põe os dedinhos no interruptor, não adianta explicar para ele sobre corrente alternada. É mais eficiente dar um tapa na mão, um só, mas que doa. Para que quando ele for fazer a mesma coisa, ele fale, não, isso aqui dói. Porque ele não tem intelecto ainda para entender a corrente alternada. Muitas vezes, uma criança de 3 anos, ela não tem intelecto para entender os nossos deveres para com o nosso próximo. E o princípio do não faças aos outros o que não queres te faça. Então, claro que na escola não. Mas se uma mão de mãe é sempre leve. Se uma mãe dá um tapa, não acontece nada com a criança. Mas é bom que ela seja, desde pequena, ensinada que o bem recebe prêmio e que o mal tem consequências. Para os mais velhos, nós castigamos, e castigamos até com severidade, qualquer agressão. Se alguém diz um palavrão para o colega, é advertência por escrito. Se bater, é suspensão. Porque o outro merece respeito. Até brincadeiras de ficar muito pondo a mão, a gente fala, não faz assim, o corpo dos outros é sagrado, melhor não brincar desse jeito. Essas brincadeiras começam bem e terminam mal. O outro tem que ser tratado com muito respeito. A gente proíbe apelidos. Claro, acontecem. Mas nós estamos sempre
insistindo no respeito que é devido aos outros. Até uma coisa que um dia eu fiquei feliz, acho que foi em Belo Horizonte, eu fui dar umas palestras num encontro de educação, e uma pessoa me perguntou, como é que vocês reagem quando um aluno desrespeita gravemente o professor? E eu, graças a Deus, pude dizer para ele, eu não sei. Em 30 anos, nunca aconteceu. Nós nunca tivemos um aluno que gritasse ao professor, você não manda em mim, cala a boca. Nunca aconteceu. Só quando essa pessoa me perguntou, é que eu falei, puxa, que coisa boa que eu tenho para agradecer a Deus. Eu não sei como a gente reage, porque nunca aconteceu. Então, mas isso, enfim, isso vem principalmente da proteção de Deus Nosso Senhor, que é muito bom para nós, mas é necessário um esforço. Tem uma coisa do imitação de Cristo, que é um princípio que eu acho assim, muito fundamental e que eu procuro aplicar em tudo e ensinar para os nossos professores. Corta no princípio, tarde chega o remédio, quando há muito tempo o mal deitou raízes. Então, a gente tem que controlar no muito pouco. Se você quer que a classe fique em ordem, não pode deixar o primeiro levantar do lugar. Se você quer que a sua criança aprenda a ter disciplina, tem que ensinar a pôr o sapatinho no lugar desde que ele é pequenininho. Eu ri porque eu lembrei de sapatinho. Eu tenho uma sobrinha que, quando ela era muito pequena, 3 anos, ela entrou no closet dos pais e havia sapatos do pai jogados pelo meio do closet. E ela falou assim para a mãe, mãe, papai confessa que ele deixa o sapato dele fora do lugar? Porque como ela era ensinada que precisa pôr as coisas no lugar, tendo visto o pai cometer esse pecado, ela ficou interessada em saber se ele se confessava disso. Então, as virtudes naturais de gentileza, de veracidade, de lealdade. Aqui nós temos uma tendência a aliviar enormemente o castigo, mesmo que seja de uma coisa relativamente grave, se a criança diz a verdade. Se quando a criança pergunta, se a gente quando pergunta quem foi, se a criança fala, fui eu. A gente procura, já me aconteceu de falar, olha, isso aqui normalmente é suspensão. Você não vai levar suspensão, você vai levar uma advertência, porque você disse a verdade. O mais importante é dizer a verdade. Quando a gente fez uma coisa errada, a gente disse, fui eu. Todas essas pequenas coisas que são virtudes puramente humanas. Nós não estamos ainda falando do sobrenatural. É simplesmente aquilo que é de acordo com a nossa natureza. O princípio de que aquilo que nós queremos para nós devemos dar para os outros. O princípio que nós devemos... Uma coisa assim que eu sempre digo para eles, que também é dessa questão humana, quando algum deles é menos gentil, também, de novo, nunca tivemos uma coisa assim escandalosa. Mas, às vezes, com os funcionários de categoria mais baixa, eles se atrevem mais a desobedecer. Né? E eu sempre digo isso para eles. Quanto mais baixo uma pessoa está na escala social, com mais respeito ela tem que ser tratada. Como eu já disse para ele, foram poucas vezes, mas para mim você falaria assim? Não, você não falaria. Por quê? Porque eu sou a diretora. Eu posso te dar um castigo. Agora, aquela pessoa, o que ela pode fazer? Nada. Então, precisa ter mais cuidado com ela. Porque, digamos assim, eu posso me defender. Ela não pode.
ela talvez vá ter até hesitar em dizer que foi maltratada, porque, você sabe lá, né, é o aluno, é o pai. Será que alguém na escola vai querer castigar a criança por minha causa? Então, precisa tomar muito cuidado. Então, aquilo que é simplesmente humano precisa ser ensinado. E depois tem o segundo aspecto, que são as virtudes sobrenaturais. Então, uma escola católica tem que procurar, primeiro que tudo, transmitir a base de toda a virtude sobrenatural, que são a fé, a esperança e a caridade. E para isso, instrução é absolutamente fundamental, mas tem um outro aspecto que eu também, pessoalmente, considero absolutamente necessário. E pensem sobre isso na educação dos seus filhos. Vocês não vão ensinar o que vocês dizem. Vocês vão ensinar o que vocês forem. Vocês querem que seus filhos tenham fé? Tenham uma vida de fé séria. Vocês querem que eles tenham caridade, que eles se mantenham na graça de Deus? Tomem cuidado com a vida espiritual de vocês. Oração, sacramentos, prática séria. É a única coisa que educa de verdade. A gente não ensina o que a gente diz, a gente só ensina o que a gente é. Então, para vocês que estão querendo fazer uma escola católica, contratem católicos. Gente praticante. Porque Dom Bosco dá para isso um princípio, que é o seguinte: qui non ardit, non incendit. O que não está pegando fogo, não passa fogo. Eu não posso acender uma vela com uma vela apagada. Então, onde não houver fé, esperança e caridade, não se transmitirá fé, esperança e caridade. Então, as virtudes sobrenaturais, elas têm que ser ensinadas, digamos, teoricamente, mas têm, sobretudo, que ser ensinadas pelo exemplo. E com isso eu vou encerrar. Não hesitem na educação em procurar levar as pessoas que estiverem educando até o heroísmo. O que é heroísmo? Heroísmo é levar a prática do bem além da nossa própria medida. Contando com a graça de Deus, fazer mais do que o obrigatório. Esse deve ser o nosso objetivo. A gente deve procurar. Para isso, aqui no colégio, o que a gente faz? Bom, eu tenho os meus professores, e muitos são heróicos. Não é? Eu tenho uma professora que tem 10 filhos e trabalha aqui muito. E dá aulas fantásticas, excelentes. Não é fácil ter 10 filhos e ainda ter um emprego. Eu tenho muitos professores bastante heróicos que fazem mais do que a medida comum. Mas a gente procura também fazê-los conhecer. Para isso, tem uma coisa que a gente chama da história na capela. A gente roubou a ideia de Dom Bosco. Dom Bosco, todo dia à noite, é uma boa ideia para vocês. Tinha uma coisa que nos colégios teve, que era o Buonanotte. Buonanotte. Ele conversava um pouco com as crianças. Contava uma história, muitas vezes, no caso dele, contava um sonho. Contava uma história e tirava uma lição moral. Nós fazemos isso antes deles irem embora, do Fundamental 1 em diante, até o terceiro médio.
eles vão até a capela e lá tem um professor todo dia que tem uma conversa de 15 minutos com ele. Muitas vezes nessas conversas são contadas histórias de santos, vidas de santos. Uns 2 anos atrás, um aluno nosso, agora morando em Brasília, tem um negócio próprio, e que quando saiu daqui nem parecia que era um aluno que era muito nosso amigo. Foi um menino educado aqui, veio pequeno, saiu já bem grande e tal, mas, digamos, não era um daqueles alunos próprios. Eu tenho muitos alunos que voltam e são meus professores voluntários hoje. Não era um desses alunos. Eu nem sabia que ele estava em Brasília, nós nunca mais tínhamos nos visto. Um dia ele escreveu para dizer que ele tinha se convertido, estava praticando o catolicismo seriamente agora, e para agradecer por tudo que o colégio tinha feito por ele, e nos disse especificamente: nunca abandonem as histórias na capela. A coisa que eu mais me lembro é das histórias na capela. E justamente quando a gente conta as vidas dos santos, a gente está contando a vida heróica na prática das virtudes sobrenaturais. E com isso eu encerro. Tenham vidas de santos para contar com as crianças de vocês, mas os grandes exemplos para eles serão vocês mesmos. A gente não ensina o que a gente diz, a gente ensina o que a gente é. Tá bem? Bom, seria isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa do que eu disse não ficou muito clara? Não? Ficou tudo claro? Sim? Eu tinha um professor que dizia que há 2 tipos de alunos que não perguntam. Os que entenderam tudo e os que não entenderam nada. Eu espero que nós não estejamos no segundo caso. Tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria para concluir a nossa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.